síntese do profeta Ezequiel, o item 23 do nosso livro, Oolá e Oolibá, as duas meretrizes. Estudando Ezequiel capítulo 23, versículos 1 a 49. O versículo 4 eu separei para poder explicar. Samaria é Oolá e Jerusalém é Oolibá. A alegoria das duas capitais, Samaria, capital do Reino do Norte, e Jerusalém, capital do Reino do Sul. Vamos lembrar que Samaria havia sido destruída pelos assírios ali próximo do ano 722 a.C. Ou seja, cerca de 130 anos antes da profecia de Ezequiel. Então Ezequiel faz lembrar a eles a destruição das 10 tribos do norte, tá bom? Os irmãos deles foram destruídos, e olha, eles foram destruídos por causa da prostituição espiritual, por servir a outros deuses. Vocês praticaram o mesmo. Então Jerusalém, não existe diferença entre Jerusalém e Samaria em termos de comportamento. Eles também adoraram a outros deuses como vocês. Foram destruídos, então Jerusalém também será destruído. O comentário do livro prossegue. Oolá simboliza Samaria e Oolibá simboliza Jerusalém. O reino do norte fazia aliança com outras nações pagãs. Vamos lembrar que o primeiro baque que Israel teve, o reino do sul, nos dias de Roboão, provavelmente foi uma aliança entre o reino do norte e o Egito, porque o faraó Sisaque, ele invadiu o reino do sul e levou toda a riqueza do reino do sul. Esse faraó, ele havia recebido, muito bem Jeroboão quando ele foi perseguido por Salomão. Depois que Salomão morreu, Jeroboão voltou para o reino de Israel e acabou causando uma divisão das tribos. 2 ficaram com Roboão, formando o reino do sul, e 10 ficaram com Jeroboão. Bom, essas 10 tribos, elas não foram atacadas pelo faraó do Egito, né? Então ele atacou o reino de Judá, provavelmente com informação de Jeroboão, que era um israelita, da tribo de Efraim, e Jeroboão teria dito: olha, tem muita riqueza ali, porque o pai desse Roboão foi Salomão, que era o mais rico aqui da região do Oriente. Então vocês precisam de riqueza? Ataque Judá. Com isso, iria enfraquecer aquele que era nesse momento um adversário de Jeroboão, um adversário do reino do norte, porque Roboão chegou a ameaçar fazer guerra ao reino do norte, já que ali estava a capital, a maior riqueza, mas Deus ordenou através de um profeta, e ele obedeceu, não fez guerra. Mas, ao que parece, Jeroboão decidiu enfraquecer o reino do sul para ele não ter um adversário rico, mais poderoso do que ele. E teve outros momentos que ele recorreu aos sírios para poder fazer guerra ao reino do sul. Então, Samaria, representando como capital do reino do norte, era uma capital pagã desde Jeroboão, que instituiu logo 2 bezerros de ouro, um no sul, outro no norte. Prosseguindo a leitura do livro, que diz: o reino do sul também se prostituiu com outras nações. Teve um momento que o reino do sul, quando o reino do norte se aliou aos sírios para fazer guerra ao reino do sul, o que Judá e Benjamim fizeram? Eles recorreram aos ninivitas, aos assírios, dizendo: olha, faz guerra ao reino do norte e aos sírios e nós te serviremos. Ou seja, eu só quero que você me defenda. Aquilo para os assírios foi um prato cheio,
vou fazer uma guerra, dominar esses dois povos e ainda recebo de prêmio um terceiro que se oferece para ser meu servo. Eles deveriam confiar em Deus na luta contra as 10 tribos do norte e os sírios. Os caldeus babilônios eram pintados nas paredes. Vamos ver o capítulo 23, versículo 14 a 16. Ezequiel, capítulo 23, versículo 14, que diz: E aumentou as suas imundícies, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintados de vermelho. Então eles adorando mesmo aos caldeus, tanto aos homens quanto às divindades. Versículo 15: Com os seus lombos cingidos e com tingidas tiaras largas na sua cabeça, todos com a aparência de capitães, semelhantes aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. Ou seja, é como se os babilônios tivessem se tornado, vamos assim dizer, ídolos, referência para os israelitas. Então pense um povo que hoje ele domine, vamos dizer, por exemplo, o Brasil. Vamos dizer que o Brasil se torne escravo de algum povo. E aí, de repente, você começa a ter esse povo como ídolo, né? Vamos dizer, os Estados Unidos dominam o Brasil e, de repente, o Brasil passa a admirar os Estados Unidos e imitar os Estados Unidos em tudo que eles fazem. E prosseguindo o versículo 16: E se enamorou deles, vendo-os com os seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia. Ou seja, aqueles que oprimiam os israelitas, se tornou uma referência para eles, se tornou um modelo para eles. Então nós vemos como os israelitas, infelizmente, realmente não abriam os olhos para ver que os babilônios iriam influenciá-los para servir aos deuses pagãos. Prosseguindo na leitura do livro, os termos Oolá e Oolibá derivam do termo hebraico Ohel, que se traduz por tenda ou tabernáculo. Oolá significa tenda dela e Oolibá significa minha tenda. Certamente está em foco o lugar de culto. Se Jerusalém é colocada no mesmo nível espiritual de Samaria, significa que o destino da cidade será semelhante. Samaria foi destruída pelos assírios, Jerusalém será destruída pelos babilônios. Haverá uma diferença, porque os samaritanos, as 10 tribos do norte, nunca voltaram do cativeiro babilônio. Já a tribo de Judá e Benjamim retornarão. Porém, esse retorno pode não ter sido só de Judá e Benjamim, porque Flávio Joséfo relata que as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, quando foram levadas cativas para a Babilônia, chegando lá na Babilônia, eles encontraram descendentes das tribos do norte que tinham sido levados cativos cerca de 100 anos antes. Estavam lá os seus descendentes vivendo naquela cidade. Quando Ciro autoriza o retorno, é bem provável que esses descendentes da tribo do norte também retornaram. No Novo Testamento nós só vamos encontrar da tribo do norte a profetisa Ana, que diz que ela era da tribo de Asser. Então as tribos do norte, elas podem ter retornado também. E depois do cativeiro babilônio, pelo que nós percebemos, praticamente acabou essa divisão. Vai haver um pouco no Novo Testamento, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí quando os romanos destroem Jerusalém e o templo, é que essa divisão acabou de vez. Então hoje em dia não existe mais divisão de tribo Judá, Benjamim ou qualquer outra tribo de Efraim e assim por diante.